Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Que privilégio podermos estar mais um dia, você poder tirar um período do seu dia para estudar a palavra de Deus. Nós podemos tirar alguns minutos do nosso dia para nos aprofundarmos no estudo da palavra. E que tema relevante, que tema prioritário, que tema urgente vamos estudar nesses próximos 4 meses. Nós vamos nos aprofundar no estudo de Cristo. Cristologia é a nossa revista, o estudo de Cristo. Nada como conhecer melhor o nosso Salvador. Que maravilha poder conhecer mais daquele que deve ser o centro da nossa vida, que deve ser o centro da igreja, que deve ser o centro da sua vida, deve ser o centro da sua família. E nesses próximos 4 meses, agosto, setembro, outubro e novembro, nós vamos estudar Cristo. Quanto mais a gente conhece de alguém, mais nós podemos agradar essa pessoa. Que assim seja na minha vida, na sua vida, que possamos conhecer mais o Senhor Jesus para poder agradar mais o seu coração. Amém? Eu quero orar com você e que esse momento de estudo da palavra seja um momento edificante para a sua vida, agregador para a sua fé, que a sua fé cresça, que você se sinta desafiado a conhecer mais o Senhor e aplicar essas verdades na sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado pelo privilégio que temos de conhecer mais o Senhor. Que esse momento possa ser marcante nas nossas vidas. Que possamos nos aprofundar na Tua Palavra e no conhecimento de Jesus, na doutrina de Cristo, que tão relevante, primordial e central é. Fala conosco nesse momento, que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida humana de Jesus, a humanidade de Jesus. E eu queria ler com vocês João capítulo 1, versos de 1 a 3. É bem interessante esse texto que fala do verbo. A palavra de Deus fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Já é uma grande evidência de que Jesus não é criação de Deus, mas que Jesus é Deus e sempre esteve com o Pai e com o Espírito Santo. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha, no princípio era o verbo, e o verbo aqui, a palavra no original é o logos, é justamente o significado palavra. Perceba que ao findar o Antigo Testamento, nós temos um período de silêncio de 400 anos, e vem o logos, a palavra. É uma junção de Deus, de atos, ações, e agora vem a palavra, o próprio verbo, o próprio Jesus encarnado. Deus, no curso da história, ele vem mostrando a divindade dele através de atos, grandes atos, através de ações com o seu povo, e agora ele vem encarnado no verbo, no logos, na palavra. Então junta ações e palavra, um amor perfeito, né? Você talvez possa dizer: eu amo uma pessoa só de palavra, mas não tem atos. Talvez você pratique alguns atos, mas não verbaliza. Deus, na pessoa do Jesus encarnado, vem juntar os atos e a palavra, demonstrar o amor perfeito por nós. E ainda Filipenses, um texto clássico a respeito da encarnação de Jesus, da vida humana de Jesus,
Filipenses capítulo 2, de versos de 5 a 10, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui fala do esvaziamento de Jesus, da kenosis, a palavra no original, de que ele abre mão dos atributos dele, abre mão de usar os atributos dele na terra para viver uma vida humana. Ele abriu mão da prerrogativa de todos os atributos divinos. Ele não usou como usurpação, ele não forçou, ele não usurpou o fato de ser Deus e falou: não, eu quero ser Deus na terra, mas eu vou ter todos os atributos que me são devidos de divindade. Não, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse texto de Filipenses traz algo profundo a respeito da encarnação de Jesus, e foi reconhecido em figura humana, abriu mão dos direitos de divindade, abriu mão dos atributos que lhe eram devidos como Deus que é, para viver a humanidade na terra. E ele entra no curso da história. Mateus capítulo 1, verso 1 diz que é o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele vem trazer Jesus é situado na história como qualificações do Messias, tanto de uma descendência do plano espiritual, sendo Messias, como na descendência humana do rei Davi. No plano espiritual, ele vem cumprir as profecias. Se nós olharmos lá João Batista em Lucas capítulo 7, é bem interessante, porque João Batista é o precursor do ministério de Jesus. Então João Batista vem anunciar Jesus. De repente, João Batista é preso, e Jesus começa o ministério dele. Aí João Batista pergunta para os discípulos, para perguntarem para Jesus, em Lucas capítulo 7, verso 19, fala: perguntem para ele: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto de Jesus, disseram: olha, João Batista nos enviou para te perguntar se és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro. Naquela mesma hora, olha que interessante, Jesus como rei prometido no plano espiritual, naquela mesma hora, Jesus curou a muitos de moléstias, flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide, anunciem a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. É justamente o texto da profecia de Isaías capítulo 61. Jesus fala: olha, João Batista, abra o texto em Isaías 61 e confirme se eu sou o Messias, o rei prometido, ou se havemos de esperar outro. Ou seja, já entrando no curso, Jesus na sua vida humana, mostrando que ele veio reinar no plano espiritual e veio reinar também como descendente do grande rei Davi. A vinda de Jesus em carne também evidencia
a compaixão dele, Jesus, pelas pessoas. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 8, olha que legal, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Jesus, sendo rico, se fez pobre. O que é se fez pobre? Encarnou, veio em terra, veio viver conosco, veio em corpo humano, abriu mão dos atributos que lhe eram devidos. Sendo rico, se fez pobre, para que pela a sua pobreza, pelo fato de ele ter sido encarnado, nós nos tornássemos ricos. É bem aquela frase do Natal, né? Diz que o Natal, quando Jesus nasceu, ele veio e encarnou, é a pobreza de Deus e a riqueza dos homens. A pobreza de Deus, Jesus encarnado, que pobreza, vir à terra. A riqueza dos homens, possibilidade de salvação. Gente, isso é maravilhoso, é gratificante. Isso é um motivo para que nós possamos adorar ao Senhor, o fato de Ele demonstrar amor, vindo em terra, para viver conosco, humanos, falhos, pecadores. Ele, homem perfeito, sendo Deus, se encarnou, para que nós pudéssemos aproveitar e pudéssemos também usufruir da salvação por intermédio da encarnação de Jesus. Agora, existem alguns argumentos de que Jesus, ele de fato veio e encarnou, ele veio como ser humano. Primeiro, Jesus nasceu. Os relatos bíblicos, a história conta que Jesus nasceu e teve um nascimento natural, um nascimento umbilical de Maria. Apesar da sua concepção ser sobrenatural, o nascimento dele foi natural. A concepção foi sobrenatural, mas o nascimento nasceu de mulher, um nascimento natural. Ele se desenvolve. O texto fala em Lucas capítulo 2, verso 52, ele fala o seguinte, olha que coisa interessante. Lucas 2, 52, diz o seguinte: Jesus crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, crescimento físico, crescimento natural, e crescia em graça diante de Deus. Então ele se desenvolveu, ele teve família. Conta a história da família de Jesus. Ele foi bebê, trocaram a fralda dele, ele foi criança, ele brincou, ele foi jovem, foi adolescente, foi adulto. Ele tinha a capacidade física limitada. Isso é bem legal. A Bíblia relata de limitações físicas de Jesus, prova a humanidade dele, prova ele ter vindo encarnado em terra. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 2, fala que ele sentia fome e fraqueza porque jejuava. João capítulo 19, verso 28, fala que ele sentiu sede. João capítulo 4, verso 6, fala que ele sentiu cansado. O texto fala, os textos bíblicos falam que ele sentia dor, inclusive quando foi espancado, chicoteado, colocaram nele uma coroa de espinhos, perfurado com pregos, lança no seu abdômen. Ele precisou ser ajudado por Simão Cirineu, ele não aguentou carregar a cruz até o Gólgota. Isso mostra a humanidade de Jesus. Um outro argumento que mostra a humanidade de Jesus é que ele morreu. Ele morreu, foi sepultado. O seu corpo físico deixou de ter vida.
E olha que lindo, a Bíblia ela é detalhista nas narrativas, que até na ressurreição de Jesus é uma prova, a própria ressurreição de Jesus é uma prova da humanidade dele confirmada, porque ele convida os seus discípulos a verificar o seu corpo, ó, toque em mim. Lucas capítulo 24, verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha quantos argumentos da humanidade de Jesus. Ele se considerava homem. Existem textos bíblicos que fazem a menção da palavra homem. 1 João capítulo 1, verso 1, é um texto que fala o seguinte, eu quero ler para vocês esse texto. Ele fala, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, é interessante, ouvido a palavra, o Logos, o que temos visto com os próprios olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. Jesus encarnado veio, João fala isso também. E é possível crer na encarnação de Jesus com base nos textos bíblicos. Glória a Deus por isso, irmão. O nosso Deus se compadeceu, desceu em terra, encarnou, morreu, ressuscitou por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, para nos salvar, E ainda em 1 João capítulo 4, havia um grupinho lá que estava negando a encarnação de Jesus. João escreve com base na heresia do gnosticismo, e havia uma ramificação lá que dizia que Jesus não havia encarnado, não era físico, não era material, era apenas aparência. E fala em 1 João capítulo 4 o seguinte, olha, amados, capítulo 4 verso 1, 1 João 4, 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas, ou seja, heresia, têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito, olha só, que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já não está neste mundo. Então João percebe a intenção dessa doutrina herege de negar a humanidade de Jesus. Automaticamente negando a humanidade de Jesus, nega a possibilidade de salvação, porque para haver salvação tinha que haver derramamento de sangue, e sangue inocente. Ora, o único inocente nesse mundo tinha que ser o Deus encarnado, e ele veio. E tem alguns motivos por que ele veio, quais motivos da encarnação de Jesus, o que ele quis ensinar ao se encarnar, e alguns motivos bem interessantes. Eu quero elencar com vocês aí pelo menos 5 motivos de que fizeram com que Jesus se encarnasse. Primeiro é representar a obediência. Jesus veio em terra como homem, encarnado, viveu uma vida humana. Primeiro, para representar a obediência, de que é possível ser humano e viver em obediência. Adão representou o teste da desobediência. O primeiro homem, Adão, veio e não passou no teste da obediência.
Mas o segundo representante humano, Jesus, veio como homem e foi obediente. Filipenses 2:8 diz isso. Nós lemos o texto de Filipenses e o texto fala assim, Filipenses 2:8 fala: ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Romanos ainda capítulo 5, versos 18 e 19, diz o seguinte: pois assim como por um só veio a ofensa e o juízo sobre todos os homens para condenação, Adão, assim também por um só ato de justiça, de quem? Do homem encarnado Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E ainda em Hebreus capítulo 5, esse texto de Hebreus eu acho fantástico. Hebreus capítulo 5 diz o seguinte, verso 7: ele, Jesus, nos dias da sua carne, encarnado, como homem, humano, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Então, Jesus tinha uma ordem para obedecer. Qual era a ordem? Deus Pai falou: olha, você vai morrer, vai descer e morrer pela humanidade. Orando a quem o podia livrar da morte, era uma ordem. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É sensacional. A encarnação de Cristo nos ensina que é possível viver como homem, como carne nessa terra em obediência. Se o primeiro homem, Adão, falhou, o segundo homem, o segundo Adão, Jesus, acertou e deu o exemplo para a gente que, olha, é possível viver nessa terra em obediência. Um outro motivo da encarnação de Jesus, é claro, é o sacrifício substitutivo. A morte de Jesus foi uma morte expiatória. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu. Ele pagou a penalidade que nos cabia. O lugar da crucificação era nosso, mas ele veio de maneira expiatória, assumiu o nosso lugar e de maneira substitutiva morreu por nós. Isso é maravilhoso. Ele tinha que se encarnar para morrer em nosso lugar. E junto com isso, ligado com isso, ele torna-se o intermediador entre Deus Pai e os homens. É Jesus. A encarnação dele, a morte e a ressurreição, trouxe a possibilidade dele, Jesus, como intermediador. Ora, quando nós oramos em nome de quem? Nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos em nome de santo. Por isso que nós não precisamos orar para outro intermediador. Não precisamos. A Bíblia fala que há só um Deus, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Nós cristãos que cremos na encarnação de Jesus, na vida dele como homem, não precisamos de outro intercessor. Nós temos o único mediador entre Deus Pai e os homens, Jesus Cristo. E isso traz para a gente um conforto de que o Deus Todo-Poderoso Pai está ouvindo a nossa oração por intermédio daquele que veio em terra, sofreu como a gente sofre, foi tentado como a gente é tentado,
e venceu. Ele sentiu na pele tudo aquilo que nós sentimos, mas foi vencedor, e Ele é o nosso intermediador. Irmãos e irmãs, quem nos ouve, nós não precisamos de outros intermediadores. O que quer que seja, quem quer que seja, Ele deu esse elo de ligação. Além de dar o exemplo de que é possível obedecer, além de oferecer um sacrifício substitutivo no lugar de, além de ser o intermediador entre Deus Pai e os homens, Ele deixa um exemplo e um padrão a ser seguido. 1 João ainda, capítulo 2, estamos ali em João, capítulo 2, verso 6, fala: aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. É sensacional. Paulo ainda fala em 2 Coríntios 3,18 que nós somos transformados na sua própria imagem. E Hebreus ainda fala que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que Jesus, Ele vestiu a camisa e deu o exemplo. Não é aquela história, olha, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não, não. Ele falou, não, eu vou mostrar para esse povo, eu vou mostrar para as pessoas na terra que é possível viver uma vida humana, que é possível deixar um padrão e viver em obediência. E Ele deixa um padrão a ser seguido, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele pode falar com propriedade: é possível viver uma vida digna de santidade e de obediência na terra, porque eu estive na terra, eu encarnei, sofri as mesmas lutas que os homens sofrem e fui vencedor. Por isso que Ele se identifica plenamente conosco. O homem Jesus traz uma empatia a Jesus, homem. Poder falar, puxa, Jesus teve dias de lutas, teve dias de dificuldades, de dor, de decepção com pessoas, de sofrimento, de morte de pessoas queridas, próximas, sofreu, chorou, mas foi vencedor. Isso nos dá capacidade para respirar fundo, olhar para Cristo, homem, e falar, dá para viver esse cristianismo que o Cristo pregou e viveu. E a encarnação também nos dá um modelo, como é que eu posso dizer? Um consolo a respeito da ressurreição. Irmãos, é maravilhoso. Quando o Jesus ressuscita dentre os mortos, num novo corpo de glória, Jesus nos dá um modelo de que vai ser possível, glória a Deus, ressurgir juntamente com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 a 49 fala: aquele que semeia corpo natural ressuscita corpo espiritual. E Colossenses ainda capítulo 1, verso 18, Paulo fala aos Colossenses um padrão de corpo que teremos mais tarde, de que Ele é o primogênito de entre os mortos. Glória a Deus. Você que tem entes queridos que já faleceram em Cristo, você pode ter esse consolo de que o modelo da ressurreição de Cristo, ressurreição eterna, vai ser praticado, tem promessa.
para mim e para você. Isso é maravilhoso. E ele sendo também encarnado nos traz um motivo de compadecer-se como sumo sacerdote. Hebreus ainda fala, capítulo 2, que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É lindo, irmãos. É maravilhoso. Quando vier dias difíceis, quando vier dias de tentação, sabe? Existem dias específicos de tentação em que você é tentado em várias áreas da sua vida, tentado a reclamar, tentado a desistir, tentado a abandonar sua família, tentado a largar tudo, tentado a chutar o balde. Lembre-se do autor de Hebreus de que há um sumo sacerdote que, tendo sido tentado, também foi tentado. Ele é poderoso para nos socorrer. É a Ele que nós temos que pedir socorro. Jesus. Glória a Deus. Olha, eu fui muito impactado com essa lição. Eu quero encerrar já. Nós tivemos aí acho que 35 minutos de aula. Mas eu fui muito impactado com essa lição. Porque Jesus, ele não apenas trouxe uma resposta intelectual a respeito da salvação. Deus Pai não apenas ficou no céu conjecturando sobre uma forma de salvar as pessoas. Não, Deus Pai deu uma resposta prática, que foi a encarnação do Deus Filho na terra e que trouxe tantos benefícios para nós. Dentre eles, o principal, a possibilidade de salvação. Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça aí onde você estiver na sua casa ou aonde você estiver vendo esse vídeo. E que essa palavra possa ser impactante na sua vida. Que seja um momento agora de gratidão. Sabe, Jesus, ele não precisava vir à terra como homem. Ele não precisava. A vida dele está resolvida, ele é Deus. Mas ele amou o mundo de tal maneira que se esvaziou, morreu por nós, deixou o exemplo a ser seguido, mostrou que dá para obedecer, deixou o padrão, morreu de maneira substitutiva, deixou para a gente um exemplo até da ressurreição, e se coloca como sumo sacerdote para nos acudir, para nos ajudar no momento de dificuldade. Vamos orar a esse sumo sacerdote para que nós possamos ter cada dia mais a nossa vida alinhada com Ele, para a honra e glória do nome dEle. Senhor, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Quão grande amor do Senhor por nós. É constrangedor estudarmos a respeito da vida de Cristo, da vinda encarnada de Cristo, e não ficarmos constrangidos por tão grande amor pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo exemplo que o Senhor nos deixou, pelo padrão a ser seguido, pela forma que o Senhor obedeceu, mostrando para nós que é possível viver nessa terra caída, nesse mundo caído em obediência. Obrigado por morrer em nosso lugar. Obrigado, Deus, por nos trazer o consolo e o exemplo, o modelo da ressurreição, que um dia também vamos ressurgir e estar contigo. Obrigado porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote, que está sempre à disposição para ouvir as nossas lutas, as nossas fraquezas.
e vibrar junto com as nossas vitórias. Obrigado por esse momento, Deus. Seja louvado, Senhor. Seja louvado teu nome, engrandecido por sobre a terra. É o que nós te agradecemos, em um nome poderoso do sumo sacerdote Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.